Karl Marx, A Guerra Civil na França, editorial Boa Tempo, edição 2011. Capítulo: A Guerra Civil na França, mensagem do Conselho Geral da Associação Internacional dos Trabalhadores, a todos os membros da Associação na Europa e nos Estados Unidos. Item 4, página 67 a 79. A primeira tentativa da conspiração dos escravistas para subjugar Paris por meio da sua ocupação pelos prussianos foi frustrada pela recusa de Bismarck. A segunda tentativa, de 18 de março, terminou com a derrota do exército e a fuga do governo para Versailles, tendo todo o conjunto da administração recebido ordens para abandonar seus postos e acompanhar o governo em sua fuga, simulando negociações de paz com Paris. Thiers ganhou tempo para preparar a guerra contra ela, mas onde conseguiu um exército? Os remanescentes dos regimes de linha eram escassos em número e perigosos quanto ao caráter. Seu apelo urgente às províncias para que socorressem Versailles por meio de suas guardas nacionais e seus voluntários teve como resposta uma retumbante recusa. Apenas a Bretanha mandou um punhado de chouans. Nota da tradução. Na época da Revolução Francesa, o termo chouan designava os revoltosos monarquistas na França Ocidental, Bretanha, Normandia e Maine. Durante a Comuna de Paris, ele foi usado para caracterizar uma fração dos versalheses com raízes na Bretanha e orientada para a monarquia. Nota da tradução. Que lutavam sob uma bandeira branca, cada um portando sobre o peito um coração de Jesus em pano branco e a gritar: Vive le roi! Viva o rei! Thiers fora, assim, obrigado a reunir às pressas uma malta variada composta de marinheiros, fuzileiros navais, suavos, pontifícios. Nota da tradução. Regimento da Guarda Papal, formada em 1860 segundo o modelo dos Zouaves, tropa colonial francesa que gozava da fama de uma tropa de elite. Após a suspensão ou supressão do poder temporal do Papa, os Zouaves pontifícios foram levados à França em 1870 e em 1871 empregados na repressão à Comuna de Paris. Gendarmes de Valentin e os Sergents de Ville et Mouchard. Nota da tradução. Delatores. De Pietri. Esse exército, porém, teria sido ridiculamente ineficaz sem a incorporação dos prisioneiros de guerra imperiais que Bismarck concedeu em parcelas grandes o bastante para conservar viva a guerra civil e manter o governo de Versailles em objeto de dependência em relação à Prússia. Durante a própria guerra, a polícia de Versailles teve de vigiar o exército de Versailles enquanto os gendarmes precisavam arrastá-lo, expondo-se a si mesmos em todos os postos de perigo. Os fortes que caíram não foram tomados, mas comprados. O heroísmo dos federais convenceu Thiers de que a resistência de Paris não poderia ser vencida pelo seu gênio estratégico, nem pelas baionetas de que dispunha. Enquanto isso, sua relação com as províncias tornava-se cada vez mais difícil. Nem uma única mensagem de aprovação chegava para alegrar Thiers e seus rurais. Muito pelo contrário, delegações e mensagens que pediam, em um tom que podia ser tudo menos respeitoso, a reconciliação com Paris nos termos do reconhecimento inequívoco da República, das liberdades comunais e da dissolução da Assembleia Nacional, cujo mandato já expirara. Chegavam a tal número que Dufaux, ministro da Justiça de Thiers, em circular de 23 de abril, aos promotores públicos ordenou-lhes considerar como um crime o apelo à conciliação. No entanto, em face da desesperada perspectiva que se abria ante a campanha militar, Thiers resolveu alterar suas táticas, ordenando que em 30 de abril fossem realizadas eleições municipais em todo o país, tendo como base a nova lei municipal ditada por ele mesmo à Assembleia Nacional, seja utilizando-se das intrigas de seus prefeitos, seja com intimidação policial. Ele estava certo de que, com o veredito das províncias, poderia conferir à Assembleia Nacional aquele poder moral que ela jamais tivera e obteria das províncias, enfim, a força física necessária para a conquista de Paris.
sua guerra de bandidos contra Paris, exaltada em seus próprios boletins, e as tentativas de seus ministros de instaurar por toda a França o reino do terror, Thiers estava desde o início ansioso por acrescentar uma pequena farsa de conciliação, que deveria servir-lhe a mais de uma finalidade. Tratava-se de enganar as províncias, de persuadir os elementos da classe média de Paris e, além de tudo, proporcionar aos supostos republicanos da Assembleia Nacional a oportunidade de esconder sua traição contra Paris detrás de sua fé em Thiers. Em 21 de março, ainda sem um exército, Thiers declarava à Assembleia: haja o que houver, jamais enviarei um exército a Paris. Em 27 de março, interveio novamente. Encontrei a República como um fato consumado e estou firmemente resolvido a mantê-la. Na verdade, ele esmagou a Revolução de Lyon e Marseille. Nota 36. Sob a influência da Revolução de Paris, ocorreram comícios em Lyon, Marseille e outras cidades. Em 22 de março, guardas nacionais e trabalhadores ocuparam a prefeitura municipal de Lyon, proclamaram a comuna e elegeram uma comissão comunal de 5 membros. Em 25 de março, porém, as antigas autoridades retomaram seus postos. Uma nova sublevação dos trabalhadores de Lyon foi esmagada pelo exército e pela polícia em 30 de abril. Em Marseille, houve também levantes populares em 23 de março de 1871. A prefeitura foi ocupada. Formou-se uma comissão departamental e eleições para a comuna foram marcadas para 5 de abril. No entanto, o movimento revolucionário de Marseille foi suprimido em 4 de abril, segundo Nia. Em nome da República. Enquanto os rugidos de seus rurais abafavam qualquer referência ao seu nome em Versailles, depois dessa façanha, que ele rebaixou o fato consumado à categoria de fato hipotético, os príncipes de Orleans, que Thiers havia cautelosamente afastado de Bordeaux, obtinham agora, em flagrante violação da lei, permissão para fazer intrigas em Dreux. As concessões prometidas por Thiers em seus intermináveis colóquios com os delegados de Paris e das províncias, embora variassem constantemente de tom e de cor segundo o tempo e as circunstâncias, nunca foram além, é verdade, da promessa de restringir sua vingança ao punhado de criminosos envolvidos nos assassinatos de Lecomte e Conan Thomas, sob a clara condição de que Paris, a França aceitassem sem reservas o próprio Sr. Thiers como a melhor das repúblicas possíveis. Tal como ele procedera em 1830 com Luís Filipe. E ele ainda tinha o cuidado de tornar essas concessões suspeitas através dos comentários que seus ministros delas faziam nas Assembleias Nacionais. Ele tinha seu Dufour pronto para agir. Dufour, esse velho advogado orleanista, fora sempre o juiz supremo do estado de sítio, tanto agora em 1871 sob Thiers, como em 1839 sob Luís Filipe, e em 1849 sob a presidência de Luís Bonaparte. Enquanto esteve fora do ministério, fez fortuna advogando para os capitalistas de Paris e acumular a capital político atuando contra leis ou as leis que ele mesmo criara. Agora, apressava-se em propor à Assembleia Nacional não apenas um pacote de leis repressivas que, depois da queda de Paris, haveriam de servir para extirpar os últimos vestígios da liberdade republicana na França, como traçava de antemão o destino de Paris, abreviando as tramitações das cortes marciais, que lhe pareciam demasiadamente lentas, e criando um novíssimo código draconiano de deportação. A Revolução de 1848, ao abolir a pena de morte para os crimes políticos, substituíra pela deportação. Luís Bonaparte não ousou, ao menos em teoria, restabelecer o regime da guilhotina. A Assembleia dos Rurais, ainda não atrevidos o suficiente para chegar a insinuar que os parisienses não eram rebeldes, mas assassinos, teve de manter sua planejada vingança contra Paris nos limites da nova lei de deportação de Dufour. Sob todas essas circunstâncias, Thiers não teria podido continuar com sua comédia de conciliação se esta não tivesse provocado, como ele próprio queria, gritos de raiva entre os rurais, cujas mentes ruminantes eram incapazes de entender não apenas a encenação, como também suas doses necessárias de hipocrisia, tergiversação e procrastinação. Na iminência das eleições municipais de 30 de abril, Thiers protagonizou uma de suas grandes cenas conciliatórias, em 27 de abril. Em meio a um dilúvio de retórica sentimental, exclamou da tribuna da Assembleia. Cita: "Não há nenhuma conspiração contra a República, a não ser a conspiração de Paris, que nos obriga a derramar sangue francês. Não me cansarei de repetir. Deponham as armas infames aquelas mãos que ainda as empunham,
e o castigo será imediatamente limitado por um ato de anistia, da qual só estará excluído um pequeno número de criminosos. Fim da citação. E a violenta interrupção dos rurais replicou, cita: Senhores, dizei-me, eu vos suplico, caso esteja errado, lamentais realmente que eu tenha dito aqui que os criminosos constituem apenas um pequeno grupo? Não é uma felicidade em meio às nossas desgraças que aqueles que foram capazes de derramar o sangue de Clement Thomas e do general Lanconte sejam apenas raras exceções? Fim da citação. A França, contudo, fez ouvidos moucos àquilo que Thiers acreditava ser um canto de sereia parlamentar. Dos 700 mil conselheiros municipais eleitos nas 35 mil comunas ainda deixadas à França, a coligação dos legitimistas, orleanistas e bonapartistas não chegou a obter 8 mil. As eleições suplementares que se seguiram foram ainda mais decididamente hostis. Desse modo, em vez de obter das províncias a força física de que urgentemente necessitava, a Assembleia Nacional perdeu até mesmo sua última aspiração de força moral, isto é, a de ser a expressão do sufrágio universal do país. Para completar a derrota, os recém-eleitos conselheiros municipais de todas as cidades da França ameaçaram abertamente a Assembleia usurpadora de Versailles com a criação de uma contra-assembleia em Bordeaux. O tão esperado momento da ação decisiva finalmente chegara para Bismarck. Este ordenou peremptoriamente a Thiers que enviasse a Frankfurt plenipotenciários para estabelecer a paz de forma definitiva. Em humilde obediência ao chamado de seu senhor, Thiers apressou-se em despachar seu fiel Jules Favre, seguido por Poyer-Cartier, e Poyer-Cartier, um eminente fiandeiro de algodão de Rouen, fervoroso e até servil partidário do Segundo Império, nunca encontrara neste nenhuma falha, exceto seu tratado comercial com a Inglaterra. Nota 37. Alusão ao acordo comercial firmado entre Inglaterra e França em 23 de janeiro de 1860, que garantia à França o direito de exportar uma série de mercadorias isentas de tarifas, mas em contrapartida a obrigava a remover as barreiras contra as mercadorias inglesas, substituindo-as por uma tarifa que não podia ultrapassar 30% do preço das mercadorias. O acordo teve como resultado o aumento do fluxo de mercadorias inglesas introduzidas no mercado francês e que gerou uma maior concorrência no mercado interno e a insatisfação dos industriais franceses. Nota NIA. Prejudicial ao seu próprio interesse. Nem bem se instalara em Bordeaux como ministro da Fazenda de Thiers e já denunciava esse infausto tratado e pedia sua imediata revogação e chegou até a afronta de tentar, embora em vão, não levando em conta Bismarck em seus cálculos, a imediata restituição das antigas tarifas protecionistas contra a Alsácia. Tendo em vista, dizia ele, que nenhum tratado internacional anterior a isso se opunha. Esse homem, que considerava a contra-revolução um meio de arrochar os salários em Rouen e via na rendição das províncias francesas um meio para aumentar os preços de seus artigos na França, não era ele o homem predestinado a ser escolhido por Thiers em sua última e culminante traição como ajudante de ordens de Jules Favre? Quando, da chegada em Frankfurt ou a Frankfurt dessa notável parelha de plenipotenciários, o Rude Bismarck os recebeu como uma categórica alternativa, ou a restauração do império ou a aceitação incondicional de meus termos de paz. Entre esses termos estava a redução dos prazos de pagamento da reparação de guerra e a ocupação continuada dos fortes de Paris pelas tropas prussianas até que Bismarck estivesse satisfeito com o estado de coisas na França. E desse modo a Prússia seria conhecida ou reconhecida como árbitro supremo da política interna francesa. Em troca, oferecia libertar o exército bonapartista para o extermínio de Paris e emprestar a Thiers a direta assistência das tropas do imperador Guilherme. Ele empenhava sua boa-fé condicionando o pagamento da primeira parcela da reparação à prévia pacificação de Paris. É evidente que uma tal isca foi afoitamente engolida por Thiers e seus plenipotenciários. Assinaram o Tratado de Paz em 10 de maio e o fizeram ratificar na Assembleia de Versailles no dia 18 do mesmo mês. Nota 38. Nas negociações sobre as condições do Tratado de Paz, travadas por Bismarck e Favre em Frankfurt, de 6 a 10 de maio de 1871, ficou estabelecido que o pagamento da primeira parcela da reparação de guerra à França, no valor total de 500 milhões de francos, estava condicionada ao esmagamento da Comuna de Paris. O Tratado de Paz
de Frankfurt confirmou as linhas estabelecidas nas negociações preliminares de Versalhes. A França devia pagar à Prússia uma reparação de guerra de 5 bilhões de francos, além de ceder a Alsácia e a Lorena à Alemanha. Mas as condições de pagamento e de disposição territorial eram agora ainda mais duras do que as acertadas em Versalhes. Notania. No intervalo entre a conclusão da paz e a chegada dos prisioneiros bonapartistas, Thiers sentiu-se obrigado a retomar sua farsa de conciliação, uma vez que suas marionetes republicanas necessitavam desesperadamente de um pretexto que lhes fechasse os olhos para os preparativos da Carnificina de Paris. Ainda em 18 de maio, ele respondeu a uma comissão de conciliadores da classe média. Assim que os insurgentes decidirem capitular, as portas de Paris se manterão abertas para todos por uma semana, com exceção dos assassinos dos generais Clement Thomas e Lecompte. Poucos dias depois, quando violentamente interpelado acerca dessas promessas pelos rurais, recusou-se a dar qualquer explicação, mas não sem conceder-lhes esse indício significativo. Digo-vos que há entre vós homens impacientes, homens por demais apressados. Tais homens devem aguardar ainda 8 dias, ao fim dos quais não haverá mais quaisquer perigos e a tarefa será proporcional à sua valentia e capacidade. Assim que Marc Mahon pôde assegurar-lhe que dentro em pouco poderia entrar em Paris, Thiers declarou à Assembleia que ele entraria em Paris com as leis em suas mãos e exigiria uma plena punição para os miseráveis que sacrificaram as vidas de soldados e destruíram monumentos políticos. Quando o momento decisivo estava próximo, disse à Assembleia: serei impiedoso. A Paris que ela estava condenada. E aos seus bandidos bonapartistas que estes tinham licença estatal para vingar-se de Paris como bem o entendessem. Por fim, quando a traição abriu as portas de Paris ao general Dubois, em 21 de maio, Thiers veio revelar aos rurais, no dia 22, a meta de sua farsa reconciliatória que eles tão obstinadamente haviam persistido em não compreender. Há poucos dias informei-vos que estávamos nos aproximando de nossa meta. Hoje venho informar-vos que a meta foi atingida. A vitória da ordem, da justiça e da civilização foi por fim realizada. E assim foi. A civilização e a justiça da ordem burguesa aparecem em todo o seu pálido esplendor sempre que os escravos e os pátrias dessa ordem se rebelam contra seus senhores. Então, essa civilização e essa justiça mostram-se como uma disfarçada selvageria e vingança sem lei. Cada nova crise na luta de classes entre o apropriador e o produtor faz ressaltar esse fato com mais clareza. Mesmo as atrocidades da burguesia, em junho de 1848, se esvanecem diante da infâmia de 1871. O abnegado heroísmo com que a população de Paris, homens, mulheres e crianças, lutou por 8 dias, desde a entrada dos versalheses, reflete a grandeza de sua causa, tanto quanto as façanhas infernais dessa soldadesca refletem o espírito inato da civilização, da qual eles são os mercenários defensores. Essa gloriosa civilização, cujo grande problema é saber como se ver livre, finda a batalha das pilhas de cadáveres que ela produziu. Para encontrar um paralelo para a conduta de Thiers e seus cães de caça, temos que voltar aos tempos de Sulla e dos 2 triunviratos de Roma, nota 39. Alusão às sangrentas ditaduras da Roma antiga sob a ditadura de Sulla, 82 a 79 a.C. Houve uma terrível perseguição aos inimigos do ditador. O primeiro e o segundo triunvirato, 60 a 53 e 46 a 43 a.C., foram as ditaduras, respectivamente, de Pompeu, César e Crasso, e de Antônio, Otaviano e Lépido. Os triunviros empregavam contra seus inimigos principalmente o método do assassinato, matania. Os mesmos moticínios em massa, a sangue frio, o mesmo desdém no massacre pela idade e pelo sexo, o mesmo sistema de tortura dos prisioneiros, as mesmas proscrições, mas agora de uma classe inteira, a mesma caça selvagem dos líderes na clandestinidade para evitar que qualquer um deles conseguisse escapar, as mesmas delações de inimigos políticos e privados, a indiferença pela chacina de pessoas inteiramente estranhas à luta. Há somente uma diferença: os romanos não dispunham de mitrailleuses para despachar em massa os proscritos e não tinham a lei em suas mãos, nem em seus lábios, o brado de civilização.
E depois desses horrores, vejam agora a outra face, ainda mais horripilante da civilização burguesa, tal como ela é descrita por sua própria imprensa. Com disparos esparsos, escreve o correspondente parisiense de um jornal conservador de Londres, cita: ainda zumbindo à distância e com feridos abandonados entre as tumbas do cemitério de Père-Lachaise, com 6.000 insurretos gravemente feridos vagando em uma agonia de desespero no labirinto das catacumbas, enquanto pelas ruas se veem infelizes arrastados para serem abatidos pela mitrailleuse, é revoltante ver os cafés cheios dos devotos do absinto, dos bilhares e dos dominós, ver mulheres depravadas perambulando pelos boulevards e ouvir o barulho das orgias perturbando o silêncio da noite nos cabinets particulaires dos restaurantes elegantes. Nota da tradução: gabinete particular. Fim da citação. O senhor Edouard Herve escreve no Journal de Paris, diário versalhista suprimido pela Comuna. Cita: o modo como a população de Paris manifestou ontem sua satisfação foi mais do que frívolo e tememos que isso piore com o passar do tempo. Paris tem agora a aparência de um dia de festa, o que é tristemente inadequado, e a menos que queiramos ser chamados de parisiens de la décadence, esse tipo de coisa precisa acabar. Parisienses da decadência. Fim da citação. E em continuação cita a passagem de Tácito. Cita: porém, na manhã seguinte daquela horrível batalha, e mesmo antes de ela estar terminada, Roma, degradada e corrompida, voltou a chafurdar uma lama voluptuosa que destruía seu corpo e maculava sua alma. Alibi Proelia, et vulnera alibi baunea, popinoenque. Aqui combates e feridas, ali banhos e divertimento. Nota 40. Tácito, Histórias, livro 3, página 83, nota NIA. Edições Brasileiras, Rio de Janeiro, Atena, 1937, nota da edição. O senhor Herve só se esquece de dizer que a população de Paris de que ele fala é exclusivamente a população de Paris do senhor Thiers, os Frankfurters, retornados em tropel de Versailles, Saint-Denis, Rueil e Saint-Germain, a Paris da decadência. Em cada um de seus sangrentos triunfos sobre os abnegados paladinos de uma nova e melhor sociedade, essa abominável civilização baseada na escravização do trabalho afoga os gemidos de suas vítimas em uma gritaria selvagem de calúnias reverberadas por um eco mundial. A serena Paris operária da Comuna é subitamente transformada em pandemônio pelos cães de caça da ordem. E o que prova essa tremenda mudança para a mente burguesa de todos os países? Ora, prova que a Comuna conspirou contra a civilização. O povo de Paris morre entusiasticamente pela Comuna e em quantidade não igualada por nenhuma batalha conhecida na história. O que isso prova? Ora, prova que a Comuna não era o governo próprio do povo, mas a usurpação do poder por um punhado de criminosos. As mulheres de Paris dão alegremente as suas vidas nas barricadas e no campo de fuzilamento. O que isso prova? Ora, prova que o demônio da Comuna as converteu em megeras e hecates. A moderação da Comuna durante os 2 meses de seu governo indisputado só se iguala ao heroísmo de sua defesa. O que isso prova? Ora, prova que por vários meses a Comuna escondeu cuidadosamente sob a máscara da moderação e humanidade a sede de sangue de seus instintos demoníacos para desvelá-los no momento de sua agonia. A Paris operária, no instante de seu heróico auto-holocausto, envolveu-se em chamas os edifícios e monumentos. Enquanto esquartejam o corpo vivo do proletariado, seus dominadores não devem mais alimentar a esperança de retornar triunfantemente à arquitetura intacta de seus domicílios. O governo de Versailles grita: incendiários! E sussurra essa palavra de ordem a todos os seus agentes, chegando à mais remota aldeia, incitando a população à caça de seus inimigos por toda parte, como incendiários profissionais. E a burguesia do mundo inteiro, que complacente assiste a essa matança em massa depois da batalha, tem convulsões de horror ante a profanação do tijolo e do azulejo. Quando os governos conferem licença estatal aos seus fuzileiros para matar, queimar e destruir, significa isso licença para a ação de incendiários? Quando as tropas britânicas intencionalmente atearam fogo no Capitólio de Washington e no Palácio de Verão do Imperador da China, foram esses atos incendiários? Nota 41.
Em agosto de 1814, durante a guerra entre a Inglaterra e os Estados Unidos, 1812 a 1814, o Capitólio e a Casa Branca foram incendiados pelas tropas inglesas. Durante a Guerra Colonial Anglo-Francesa contra a China, 1857 a 1860, tropas inglesas e francesas invadiram o Palácio Imperial de Verão, em Pequim, e o incendiaram completamente. Notania. Quando os prussianos, não por razões militares, mas por mero espírito de vingança, fizeram arder com a ajuda do petróleo cidades como Châteaudun e inúmeras aldeias, não foram eles incendiários? Quando Thiers bombardeou Paris durante 6 semanas sob o pretexto de que só queria pôr fogo nas casas habitadas, foi ele incendiário? Na guerra, o fogo é uma arma tão legítima quanto qualquer outra. Os edifícios ocupados pelos inimigos são bombardeados a fim de incendiá-los. Se seus ocupantes são forçados a se retirar, eles próprios ateiam fogo para prevenir que os agressores façam uso dos prédios. Arder em chamas tem sido sempre o destino inevitável de todos os edifícios que se situam no fronte de batalha de todos os exércitos regulares do mundo. Mas, na guerra dos escravizados contra os escravocratas, a única guerra justificável da história, esse argumento não tem validade de modo algum. A Comuna usou do fogo estritamente como um meio de defesa. Utilizou-o para bloquear às tropas de Versailles o acesso àquelas amplas e retas avenidas que Haussmann havia aberto expressamente para que nelas pudesse deslocar o fogo da artilharia. Empregou-o para cobrir sua retirada, do mesmo modo que os versalheses em seu avanço usaram suas granadas, que destruíram pelo menos tantos edifícios como o fogo da Comuna. Ainda hoje, a matéria controversa quais edifícios foram incendiados pelos defensores e quais pelos atacantes, e os defensores recorreram ao fogo apenas quando as tropas versalhesas já haviam dado início ao assassinato em massa de prisioneiros. Além disso, há muito tempo a Comuna havia anunciado publicamente que, caso fosse levada a uma situação extrema, atearia a si mesma sob as ruínas, ou enterraria a si mesma sob as ruínas de Paris, e faria desta capital uma segunda Moscou. O que o governo da Defesa Nacional também prometera fazer, mas apenas como um disfarce para sua traição. Trochu preparara para eles o petróleo necessário para essa finalidade. A Comuna sabia que seus inimigos não se importavam com as vidas do povo de Paris, mas se importavam muito com os edifícios parisienses que lhes pertenciam. E Thiers, por outro lado, lhes havia advertido que seria implacável em sua vingança. Mas ele viu, de um lado, seu exército pronto para a batalha e de outro, os prussianos fechando o cerco. Exclamou: serei impiedoso. A expiação será completa e a justiça, implacável. Se os atos dos trabalhadores de Paris foram de vandalismo, era o vandalismo da defesa em desespero, não o vandalismo do triunfo, como aquele que os cristãos perpetraram ao destruir os inestimáveis tesouros artísticos da antiguidade pagã. E mesmo esse vandalismo foi justificado pelos historiadores como inevitável e insignificante se comparado à luta tirânica ou titânica entre uma sociedade nova a surgir e uma sociedade velha a se despedaçar. E ainda menos que o vandalismo de Haussmann, que arrasou a Paris histórica para dar lugar à Paris turista. A Paris do turista ou turística. Mas como justificar a execução pela Comuna de 64 reféns com o arcebispo de Paris à frente? A burguesia e seu exército, em junho de 1848, estabeleceram um costume que havia desaparecido há muito tempo das práticas de guerra, o fuzilamento de seus prisioneiros indefesos. Desde então, esse costume brutal recebeu a adesão mais ou menos estrita dos supressores de todas as comoções populares na Europa e na Índia, provando assim que ele constitui um verdadeiro progresso da civilização. Por outro lado, os prussianos estabeleceram na França a prática de fazer reféns inocentes que com suas vidas tinham de responder pelos atos de outros. Quando Thiers, como vimos, empregou desde o início do conflito a prática humanitária de fuzilar os prisioneiros comunais, a Comuna, para proteger suas vidas, foi obrigada a adotar a prática prussiana de fazer reféns. As vidas dos reféns foram ameaçadas, mais de uma vez, pelos incessantes fuzilamentos de prisioneiros por parte de Versailles. Como elas poderiam continuar e ser poupadas após a carnificina com que os pretorianos de Marc Mahon celebraram sua entrada em Paris? Devia este último contrapeso à inescrupulosa ferocidade dos governos burgueses, a tomada de reféns, também ele converte-se em um engodo? O verdadeiro assassino do arcebispo Bardois é Thiers. A Comuna ofereceu reiteradas vezes a troca do arcebispo e de quebra muitos outros sacerdotes por um único prisioneiro, Blanc, então nas garras de Thiers.
e este recusou a proposta obstinadamente. Ele sabia que Comblanc daria à Comuna uma cabeça, enquanto o arcebispo serviria melhor ao seu propósito sob a forma de um cadáver. Thiers agiu segundo o precedente de Cavaignac. Este não havia, em junho de 1848, juntamente com seus homens da ordem, soltado gritos de horror, estigmatizando os insurretos como assassinos do arcebispo Affre. Eles sabiam perfeitamente que o arcebispo fora fuzilado pelos soldados da ordem. O senhor Jacquemont, vigário-geral do arcebispado, presente à execução, apontaram imediatamente os assassinos em seu relato do ocorrido. Todo esse coro de calúnias que o partido da ordem, em suas orgias de sangue, jamais deixa de erguer contra suas vítimas, demonstra apenas que o burguês dos nossos dias se considera o sucessor legítimo do antigo barão, para quem todas as armas em suas mãos eram justas contra o plebeu, enquanto que, em mãos do plebeu, qualquer arma constituía por si mesma um crime. A conspiração de classe dominante, ou da classe dominante, para esmagar a revolução por meio de uma guerra civil realizada sob o patrocínio do invasor estrangeiro, uma conspiração que temos acompanhado desde 4 de setembro até a entrada dos pretorianos de Marc Mahon pela porta de Saint-Cloud, culminou na carnificina de Paris. Bismarck deleita-se sobre as ruínas de Paris, nas quais viu talvez o prelúdio daquela destruição geral das grandes cidades que ele pregava quando era ainda um simples rural da Chambre-Introuvrable, prussiana de 1849, nota 42. Marx refere-se aqui, em analogia à Chambre-Introuvrable francesa, ver nota 15 na página 44 já lida, a Assembleia Prussiana formada em 1849 com base na Constituição outorgada por Frederico Guilherme IV. Ela se dividia em 2 câmaras, sendo a primeira constituída exclusivamente por representantes da Casa Real Prussiana, dos proprietários rurais, Junkerton, e das oligarquias estatais e eclesiásticas. A segunda Câmara, a Casa dos Deputados, foi escolhida a segunda divisão do sufrágio em 3 estamentos, o que garantiu a maioria aos proprietários rurais. Bismarck, que em 1849 tomara assento na segunda Câmara, votou contra a adoção da Constituição de Frankfurt e nunca cessou de defender os direitos dos proprietários rurais. Nota NIA. Deleita-se sobre os cadáveres do proletariado de Paris. Para ele, isso significa não somente o extermínio da Revolução, como também o aniquilamento da França, agora decapitada de fato e por obra do próprio governo francês. Com a leviandade característica a todos os estadistas bem-sucedidos, ele não enxerga senão a camada mais superficial desse formidável evento histórico. Quando foi que a história exibiu o espetáculo de um conquistador a coroar sua vitória, convertendo-se não apenas no gendarme, mas no carrasco profissional do governo conquistado? Não havia nenhuma guerra entre a Prússia e a Comuna de Paris. Pelo contrário, a Comuna concordara com as preliminares de paz e a Prússia anunciara sua neutralidade. A Prússia não era, portanto, beligerante. Ela desempenhou o papel de um espadachim covarde, pois não incorreu em nenhum perigo, um espadachim de aluguel, porque negociava previamente que o pagamento de seus 500 milhões encharcados de sangue se daria apenas depois da queda de Paris. E, enfim, revelava-se o verdadeiro caráter da guerra mandada pela providência como castigo da ímpia e corrompida França pelas mãos da piedosa e moral Alemanha. E essa violação, sem paralelo do direito das nações, mesmo se interpretado pelos juristas do Velho Mundo, em vez de erguer os governos civilizados da Europa para declarar o criminoso governo prussiano como um fora da lei entre as nações, como um mero fantoche do gabinete de São Petersburgo, incita-os apenas a considerar se as poucas vítimas que escaparam do duplo cordão formado em torno de Paris não deveriam também ser entregues ao carrasco de Versalhes. Que, na mais tremenda guerra dos tempos modernos, o exército conquistador e o exército conquistado confraternizem no massacre comum do proletariado. Esse evento, sem paralelo na história, não representa, como pensa Bismarck, a repressão final de uma nova sociedade que avança, mas a redução à cinza da sociedade burguesa. A empresa mais heróica de que ela ainda é capaz é a guerra nacional, a qual se evidenciou agora como uma pura fraude dos governos, engendrada para retardar a luta de classes e a ser descartada toda vez que essa luta de classes desemboque em guerra civil. A dominação de classe já não é mais capaz de se disfarçar sob o uniforme nacional. Os governos nacionais são só contra o proletariado.
Após o domingo de Pentecostes de 1871, já não pode haver paz nem trégua entre trabalhadores da França e os proprietários ou apropriadores de sua produção. O punho de ferro da soldadesca mercenária poderá manter atadas sob uma opressão comum essas duas classes, mas a batalha ainda deve eclodir muitas e muitas vezes em proporções sempre crescentes e não pode haver dúvida sobre quem se sairá vencedor. Os poucos que apropriam ou a imensa maioria que trabalha, e a classe operária francesa tão somente a vanguarda do proletariado moderno. Ao mesmo tempo em que atestam diante de Paris o caráter internacional de sua dominação de classe, os governos da Europa proclamam a Associação Internacional dos Trabalhadores, a Contra-Organização Internacional do Trabalho, em oposição à conspiração cosmopolita do capital, como a fonte principal de todos esses desastres. Thiers a denunciou como a déspota do trabalho que pretende ser seu libertador. Picard ordenou que fosse cortada toda a comunicação entre os membros franceses da Internacional e seus membros estrangeiros. O Conde de Jabot, cúmplice mumificado de Thiers em 1835, declara a Internacional como um grande problema a ser extirpado de todos os governos civilizados. Os rurais rugem contra ela, e a imprensa europeia inteira junta-se ao coro. Um honorável escritor francês, completamente alheio à nossa associação, diz o seguinte, nota da tradução. Robinet é o escritor francês. Cita: os membros do Comitê Central da Guarda Nacional, assim como a maior parte dos membros da Comuna, são as mentes mais ativas, inteligentes e enérgicas da Associação Internacional dos Trabalhadores. Homens absolutamente honrados, sinceros, inteligentes, abnegados, puros e fanáticos. No bom sentido da palavra. Fim da citação. O espírito burguês, marcado pelo policialismo, naturalmente concebe a Associação Internacional dos Trabalhadores a agir à maneira de uma conspiração secreta com seu organismo central a planejar de tempos em tempos atentados em diferentes países. Na realidade, nossa associação não é mais do que o vínculo internacional entre os trabalhadores mais avançados nos diversos países do mundo civilizado. Onde quer que a luta de classes ganhe alguma consistência, seja qual for a configuração e as condições sob as quais ela se dê, é um fato natural que os membros da nossa associação apareçam no primeiro plano. O solo de onde brota nossa associação é a própria sociedade moderna. Não haverá carnificina capaz de exterminá-la. Para fazê-lo, os governos teriam de exterminar o despotismo do capital sobre o trabalho, a condição de sua própria existência parasitária. A Paris dos Trabalhadores, com sua comuna, será eternamente celebrada como a gloriosa precursora de uma nova sociedade. Seus mártires estão gravados no grande coração da classe trabalhadora. Quanto a seus exterminadores, a história já os acorrentou aquele eterno pelourinho, do qual todas as preces de seus clérigos de nada servirão para os redimir. Conselho Geral. M. J. Boone, Fred Brandinick, G.H. Buttery, Cahill, Delahare, William Hales, H. Herman, Kolb, Fred, Lochner, J.P. MacDonald, George Milner, Thomas Montershad, C. Mills, Charles Murray, Van der Rochat, Hu Sandler, A. Serralier, Crowell Stepney, A. Taylor, William Towson. Secretários correspondentes: Eugênio Dupont, França; Karl Marx, Alemanha e Holanda; Frederic Engels, Bélgica e Espanha; Hermann Young, Suíça; P. Giovacchini, Itália; Zev Morris, Hungria; Antoine Zabik, Polônia; James Cohen, Dinamarca; J.G. Icarius, Estados Unidos da América. Hermann Young, presidente; John Weston, tesoureiro; George Harris, secretário financeiro; John Ellis, secretário-geral. Escritório High Holborn, 256, Londres. Londres, 30 de maio de 1871. Seguirá no próximo vídeo a leitura das notas. Item 1 e 2, que está entre as páginas 80 e 82.